Graça e paz. Eu quero falar hoje sobre o poder da decisão. Eu quero ler um texto primeiro que está aqui em João 12, 42. Quando Jesus ele fica muito famoso, né, a fama dele corre por todos os lugares. Primeira coisa que os judeus, né, os fariseus, os anciões, os doutores da lei, o que eles fizeram? Eles colocaram tipo uma lei, né? Falando assim, olha, João 12, 42, fala assim, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória do homem do que a glória de Deus. O que acontecia? A sinagoga, ela era um lugar do culto, né? Era um lugar de culto, principalmente aos sábados, né? Porque eles comemoram até hoje, né? O sábado, o sabate. E também era uma escola para as crianças, onde os rabinos ensinavam as crianças a lei, a palavra de Deus e também a ler, escrever. E muitas reuniões eram feitas na sinagoga. Então a sinagoga era praticamente a vida social deles, dependia da sinagoga. Então era a vida social. Então aqui está falando que muitos principais da sinagoga, eles até creram em Jesus, mas eles não confessavam ele publicamente, porque preferia a glória do homem do que a glória de Deus. Eles não queriam ser o quê? Expulsos da sinagoga. Eles não queriam abrir mão, né, do privilégio que eles tinham ali. Só que na vida, a vida é feita de escolhas, né? Nós temos que fazer escolhas. Então, aqui em Marcos 5 conta a história de um príncipe da sinagoga. Fala assim, olha, vou ler o 21, 22. Fala assim, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E a ele estavam juntos no mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Então, chega um momento que nós temos que tomar decisões na nossa vida. E agora havia essa lei lá, né, que os fariseus haviam colocado, que a pessoa que confessasse Jesus publicamente, ele seria expulso da sinagoga. E Jairo agora estava diante de uma situação em que ele teria que decidir. A filha dele estava moribunda. Ele sabia que Jesus ele tinha poder para curar, né? E não só curar, porque depois ela morre e Jesus o quê? Ressuscita essa menina. Mas ele agora teria que reconhecer o Senhor publicamente, porque foi o que ele fez. Aqui fala que tinha uma multidão. E ele chegou, no verso 22, fala que ele chegou e prostrou-se aos seus pés. Ou seja, ele aceitou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias e que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Então ele tomou uma decisão. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos diante de fatos e fatos que nós precisamos tomar uma decisão, que nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas. E ele teve que fazer uma escolha agora. E essa escolha foi, eu escolho Deus. Eu não sei o que você tem escolhido. Porque hoje, né, está sendo muito fácil dizer que é cristão e ao mesmo tempo não abre mão do mundo, abrir mão dos privilégios, abrir mão. Às vezes tem coisas que nós precisamos abrir mão. Ele abriu mão aqui para um bem maior, que era a vida da sua filha. Né, que era a vida da sua filha. E às vezes nós até falamos que, não, eu sou crente, eu vou na igreja um dia ou outro, mas diante de tornar publicamente a nossa decisão, de chegar no seu trabalho e falar assim, defender a causa de Jesus. Às vezes você vê alguém ridicularizando o evangelho e você não faz nada. Você não toma a escolha ali de defender. Por quê? Porque você fica pensando assim, o que meus amigos vão pensar? Os meus amigos agora, eles vão ficar zombando de mim, vão ficar me chamando de irmão. Irmãos, a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falou assim, eu não vim trazer paz não, eu vim trazer espada. E às vezes é o que acontece principalmente dentro da família. Quando nós tomamos uma decisão, quando nós nos convertemos, pessoas se levantam
pessoas vão se levantar. Dependendo da escolha que você faz, vai ter uma reviravolta na sua vida. Mas vai ser uma reviravolta para melhor. Porque em todo momento, estar com Cristo é incomparável melhor do que qualquer outra situação. E Jairo, né, ele fez essa escolha. E ele enfrentou alguns obstáculos, né? O primeiro, ele perdeu a sua posição na sinagoga e o seu status. Com certeza. Por quê? Porque os judeus já tinham dito aquilo. E ele agora confessa Jesus publicamente. O que acontece? Ele perde a sua posição na sinagoga e o seu status. O que você está disposto a perder pelo reino de Deus? O que você está disposto a abrir mão pelo Senhor? E se o Senhor te pedir algo, né? De repente ir lá falar com o seu chefe, né? Que ele precisa aceitar Jesus como Salvador. Ah, mas o meu chefe é espírita. Mas Jesus veio, foi para ele também. Jesus veio para os espíritas, veio para os católicos, veio para os ateus. Jesus veio para as prostitutas, para os homossexuais, para os adúlteros. Jesus veio para todos. E todos precisam ouvir a palavra da salvação. Ah, mas como é que as pessoas vão me ver? Ai, a minha posição. Ai, não sei o quê. Irmãos, diante de defender a causa de Cristo, não precisa da sua filha estar morrendo. Mas acontece que muitas vezes é a nossa fé que está morrendo. É a nossa vida espiritual que já está no CTI e nós não percebemos. Porque nós não defendemos a causa de Cristo. Nós não defendemos mais a causa de Cristo. Nós ouvimos, sabe? E fazemos ouvido, né, de mercador. Não fazemos nada. Então ele tomou essa decisão. Ele fez uma escolha e enfrentou as consequências. Porque toda escolha tem uma consequência. E a consequência dele, a primeira foi a sua posição. Depois ele teve que enfrentar toda aquela multidão. Jesus estava andando e a sua filha já estava prestes de morrer. E aí no meio ali, Jesus já andando devagar. Aí quem conhece a história, se você não conhece, lê Marcos 5 a partir do 21 até o 43. Vem a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus. E quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus parou. Agora imagina como que Jairo ficou. Meu Deus, nosso tempo já está pouco, nós já estamos andando devagar e agora Jesus para. E Jesus parou e quando ele para, fala que ele contou para que ele ouviu aquela mulher, ele parou para ouvir aquela mulher, porque aquela mulher, olha, presta atenção, tinha 12 anos que aquela mulher estava sofrendo com aquela doença, com aquela enfermidade, tinha 12 anos que ela estava perdendo sangue, ou seja, 12 anos que ela estava morrendo, 12 anos que ela estava perdendo vida. E a filha de Jairo tinha 12 anos também. E 12 anos que a filha de Jairo agora, aos 12 anos a filha de Jairo estava morrendo. Mas Jesus ressuscitou as duas. Porque aquela mulher estava morrendo também. Porque imagina 12 anos com sangramento contínuo, com uma hemorragia contínua, ela estava morrendo. E a filha de Jairo também, com 12 anos, também estava morrendo. Só que a mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele salva aquela mulher. Não só apenas, né, da morte através daquela hemorragia, mas ele salva ela agora. Ele como quem diz, ela não era conhecida, era uma mulher imunda, era uma mulher sem valor, era uma mulher a que vivia à margem da sociedade. Mas Jesus fez questão de chamar a atenção para ela. Jesus fez questão que todos vissem ela, que ouvissem a história dela. E no final Jesus fala: vai, filha. Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Então Jesus, ele salvou aquela mulher fisicamente e emocionalmente. Emocionalmente, quando ela ouviu o nome filha, né? Quanto tempo ela não ouvia ninguém? Quanto tempo ela devia estar ali, né, sendo enxotada pelas pessoas, não podendo chegar perto de ninguém, tocar em ninguém, porque ela era impura. E agora o Senhor, ele exalta aquela mulher. Ele exalta a fé daquela mulher. Então ele para ali para salvar aquela mulher da morte. E também de uma morte emocional. Porque se ele apenas curasse e não falasse nada, ela fosse embora, ela seria curada, mas ela não seria salva. E aí o Senhor fala: a tua fé te salvou.
não foi apenas curada, mas foi salva. Foi salva da enfermidade física e emocional. E aí ele vai lá e cura, né, a filha de Jairo. Só que antes disso chega a notícia para Jairo: não incomoda o mestre, a tua filha morreu. E Jesus fala com ele assim: não temas, crê somente. Talvez era um fato. E contra fato não há argumento. Ela tinha morrido. Mas o nosso Deus, ele vai além dos fatos. E é isso que é maravilhoso no nosso Deus. Ele vai além dos fatos. E aí, quando eles chegam lá na casa e Jesus fala: olha, a menina dorme, o povo começou a rir. Eles ignoraram o quê? O ridículo. Né? Pareceu que Jesus ali era ridículo. Nossa, o povo ficou rindo. Ai, que isso? A menina tá falando que dormiu. A menina tá morta já tá fria, já tá não sei o quê. E aí, por quê? Sabe por quê, irmãos? O povo tá lá chorando. Porque o povo ele está pronto para enterrar. O povo está pronto para enterrar. O povo estava lá, tudo lá, esperando a menina morrer para chorar, para se lamentar. Você quer saber de uma coisa? Existem muitas pessoas que quando você está na pior, eles estão ali. Mas quando vê que você alavancou, que você rompeu, eles, sai de perto. Sabe por quê? Porque são pessoas que as pessoas, é muito fácil ficar na hora da derrota, dizer: olha, conta comigo, se precisar, papapá, aquelas histórias. Mas quando eles veem você lá em cima, quando vê que você rompeu, que você conquistou, muitas vezes eles vão te virar as costas. Mas é aí que nós reconhecemos quem realmente é amigo, né? Quem é amigo de verdade. E aí aquelas pessoas estavam ali tudo prontas para enterrar o sonho de Jairo. Enterrar e falar assim: olha, você colocou a sua posição em perigo, você fez tudo isso, não adiantou nada. Nada do que você fez adiantou. Mas aí Jesus coloca aquele povo para fora. Entra só ele lá com Jairo, com a mãe, o pai, né, com Pedro, Tiago, André, com aqueles que tinham fé. E ora e ressuscita a menina. Então eu quero te dizer que tem momentos que parece que a nossa decisão ela pode nos levar para uma situação complicada. Mas nós temos que tomar decisões. Nós não podemos procrastinar. Nós precisamos estar sempre prontos a decidir. E a decidir pelo reino de Deus. E a decidir por confessar Jesus publicamente. Continuar. Não é só no dia que nós aceitamos Jesus, não. É continuar confessando Ele todos os dias. Em todos os lugares. Aonde você for. É dizer: olha, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sei quem eu sou. As pessoas podem dizer que você é burro, que você é isso, que você é aquilo. Mas não, eu não sou isso não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Porque se você sabe quem você é, nada vai te deter. Nada, nada. As pessoas podem estar prontas para enterrar o seu sonho. Pode estar pronta para falar palavras negativas para você. Mas, se você sabe quem você é e o Deus que te criou e o Deus que está dentro de você, ninguém te para. Amém? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.